Ele realmente nasceu no dia 25 de dezembro, ou ele nasceu dia 7 de janeiro? Como que foi o nascimento dessa criança, filha da Maria, que era virgem, né? Com o marido, sendo que ela era virgem e tudo. Como é que foi o nascimento de Jesus? Você tem cronologia disso, data, enfim, como é que foi isso? Não sabemos. Então, se for Não temos responder, comprovações, né? não temos. Nós sabemos muito mais sobre a morte dele, porque há muito mais referência sobre a morte, até porque os judeus não se preocupavam muito com nascimentos e aniversários. Isso é uma coisa da cultura ocidental. Sabemos muito mais sobre a morte dele. Mas, como Lucas e Mateus falam do nascimento, João e Marcos não falam nada do nascimento. Não é importante para eles, já começa na vida adulta. Lucas e Mateus dão importância para o nascimento, até porque havia necessidade de mostrar que ele era descendente de Davi. Porque uma profecia antiga dizia que o Messias viria da linhagem de Davi. É interessante quando você lê Lucas e Mateus, eles falam coisas diferentes. Eles falam, por exemplo, linhas cronológicas diferentes, linhas genealógicas diferentes. Um fala que Jesus nasceu numa manjedoura, o outro não fala isso. Um fala que Jesus teve que fugir para o Egito depois, o outro fala que ele já foi direto de Belém para Nazaré. Mas há alguns consensos entre eles. Por exemplo, que ele tenha nascido em Belém. E Lucas, por exemplo, que é um historiador, Lucas é um historiador, né? Não é uma testemunha ocular, mas é um historiador ligado ao apóstolo Paulo depois. O Lucas diz que houve um censo na época do governador Quirino e ele obrigou que todas as pessoas voltassem para a cidade natal para fazer o censo. A gente sabe que o censo aconteceu no ano 6 depois de Cristo. Então não dá para levar a sério porque Jesus teria nascido antes do censo. O outro diz que Jesus morreu, Herodes estava nos últimos anos da vida dele. Né? Então, se a gente juntar esses dois, é bem provável que Lucas errou e é bem provável que Mateus acertou. Porque várias outras fontes relacionam o nascimento de Jesus à vida de Herodes. Jesus nasceu nos últimos anos do governo de Herodes. Aliás, o nascimento de Quirino, o censo de Quirino, que parece que foi colocado por Lucas só para justificar que ele não nasceu em Nazaré e sim em Belém, diz que o Quirino obrigou que as pessoas voltassem para a terra natal para fazer o censo. Isso é um absurdo para a época. Não tem como se obrigar um cara que está, às vezes, 1.000 quilômetros distante do lugar que ele nasceu, só para ele fazer o censo. Geralmente, ele era recenseado na cidade que ele estava. Isso aí foi só uma desculpa para mostrar que ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Aliás, hoje é quase um consenso que Jesus nasceu em Nazaré. Ele era chamado de Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. É bem provável que ele realmente nasceu em Nazaré e que Belém foi uma história contada para justificar que ele nasceu na cidade de Davi. Porque Belém também é chamada de cidade de Davi. Foi 25 de dezembro? É bem provável que não. Se ele nasceu no 25 de dezembro, foi uma coincidência incrível. Nos primeiros séculos, ninguém fala da data que ele nasceu, não é importante. Só depois, Santo Agostinho dava outra data, só depois que o 25 de dezembro começou a ficar importante. Aliás, quem criou o 25 de dezembro sabia que Jesus nasceu nesse dia. Era porque tinha que escolher um dia natalício. 25 de dezembro é o dia que nasce o Sol Invencível, o Sol Invictus, uma deidade romana. Era quando o Sol, no solstício de inverno, lembrando que é inverno no hemisfério norte, ele vence a longa noite da invernal. E aí, quando o Sol nasce, ele nasce novamente invencível, mesmo depois da noite mais longa do ano. Então, fizeram uma associação. Jesus é o novo Sol. Aliás, nas igrejas de Ouro Preto, por exemplo, você vai ver Jesus representado sempre como um Sol. Exato. Né? Porque ele é o Sol invencível, ele é o novo Sol. E é estranho, se ele nasceu no dia 25 de dezembro e os evangelhos estão corretos, existiam pastores pastoreando à noite. No inverno eles não faziam isso. As ovelhas eram recolhidas porque era muito frio e elas ficavam recolhidas em estábulos. A Bíblia diz não, que eles estavam à noite campeando com as ovelhas. Então é bem provável que não. E a história dos 3 reis magos também não existe essa história, não, né? Só aparece em um dos evangelhos. Os evangelhos dizem que reis magos vieram do Oriente. Não fala 3. Os 3 com nome, né? Baltazar, Belchior e Baltazar, se eu não me engano. Gaspar. Belchior, eles vieram do Oriente. O número e o nome veio por tradição posterior. A gente não sabe quantos vieram, mas só diz que eles vieram do Oriente seguindo uma estrela nova que tinha nascido. Aliás, muita gente acha que essa estrela é uma conjunção, se não me engano, de Júpiter e Saturno, que realmente apareceu naquele momento, e ela coincide exatamente 2 anos antes da morte de Herodes. Então, provavelmente, na memória daquelas pessoas, aquela nova estrela, chamada de Estrela de Belém, alguém falou, ele nasceu, estava com essa estrela no céu. E realmente bate, a data bate.